A nova era. 9. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazê-lo conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo tinham por finalidade impressionar os olhos e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da moral cristã mais ampla. Os comentários da Bíblia lhe restringiam o sentido, porque, posta em prática em toda sua pureza, ela não teria sido compreendida naquela época. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixavam de permanecer como frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela tinha a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outra forma que não fosse por meio de holocaustos, nem que fosse necessário conceder perdão a um inimigo. Sua inteligência, notável sob o ponto de vista da matéria, e até mesmo sob o das artes e das ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então oferecia a religião hebraica. Foi assim que os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma morada para espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se realiza, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Chegaram os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, e das quais foram a precursora. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para chegar à maturidade, de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez a atenção fixada, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade romper as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Após a luz viva, as trevas retornaram. O mundo, após alternâncias de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos põem-se a falar e a advertir-vos: o mundo é abalado em suas bases, o trovão rugirá, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede bem que tudo que é de ordem divina tem um fim grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, embora vos conduzisse ao bem-estar material, voltava-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, retornai ao Mestre que quer salvar-vos. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo é abalado. Os bons espíritos vo-lo dizem suficientemente. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens imprudentes que foram surpreendidas pela chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que vós todos, operários esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, que esta palavra, somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república, e os animalículos imperceptíveis não erguem continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra, santos Bernardos modernos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861.
11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase em toda parte. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus alicerces mais sólidos. Como muitos, foi arrancado do paganismo, digamos melhor, da impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando, no meio de seus desregramentos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o reconduziu a si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava em outro lugar que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, enfim, em seu caminho de Damasco, ouviu também ele a voz santa clamar-lhe: Saul, Saul, por que me persegues? Exclamou: Meu Deus! Meu Deus! Perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler, nas confissões notáveis que esse eminente espírito nos deixou, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que ele pronunciou após ter perdido Santa Mônica: Estou convencido de que minha mãe voltará a visitar-me e a dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras, e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade que ele pressentira outrora, fez-se seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo. Paris, 1863. Após a leitura destes 3 textos, somos convidados a ampliar o olhar sobre o que Kardec chama de nova era. Não se trata de uma ruptura brusca da história humana, nem de um acontecimento extraordinário que se imponha pela força. Trata-se de um processo lento, profundo e inevitável, o progresso moral da humanidade, conduzido pelas leis divinas. No primeiro texto, o Espírito comunicante nos conduz por uma visão histórica e pedagógica da revelação divina. Deus é único, imutável, mas a forma como o homem o compreende muda conforme seu grau de adiantamento. Moisés aparece como o grande instrumento inicial dessa revelação, adequado a uma humanidade ainda marcada pela materialidade, pelo medo e pela necessidade de símbolos sensíveis. A moral mosaica, embora severa em aparência, já continha o germe da moral cristã. Os 10 mandamentos permanecem como um farol, não porque resolvessem tudo, mas porque indicavam a direção. O texto é muito claro ao afirmar que aquela humanidade não estava preparada para uma religião inteiramente espiritual. Era preciso falar aos sentidos para, pouco a pouco, alcançar o espírito. Quando o texto se volta para o Cristo, o tom se eleva. Jesus surge como o iniciador da moral mais pura e mais sublime, não mais apoiada no temor, mas no amor. Ele inaugura uma ética capaz de transformar a terra, não por imposição, mas pela fraternidade, pela caridade e pela solidariedade entre os homens. Aqui, Kardec reafirma a lei do progresso como uma lei natural, a qual tudo está submetido. O Espiritismo aparece, então, não como criação arbitrária, mas como instrumento desse progresso, uma alavanca utilizada por Deus para impulsionar a humanidade adiante. Moisés abriu o caminho. Jesus deu continuidade à obra. O Espiritismo, segundo o texto, não substitui nenhum deles, mas conclui uma etapa, ajudando a humanidade a compreender aquilo que antes só podia ser sentido ou intuído. No segundo texto, atribuído a Fénelon, o discurso se torna mais direto e exortativo. Ele nos lembra que, após a vinda do Cristo, a humanidade voltou a mergulhar nas sombras. A ciência avançou, mas frequentemente às custas da moral. O bem-estar material cresceu, enquanto o amor e a responsabilidade espiritual foram relegados a segundo plano. Aqui, há um alerta claro: ciência sem amor conduz ao desequilíbrio. Kardec já havia preparado esse terreno ao falar da aliança entre ciência e religião. Fénelon reforça que o verdadeiro progresso exige que o coração caminhe junto com o conhecimento. O reino do Cristo não se realizou plenamente porque o Evangelho foi muitas vezes vivido na forma, mas não no espírito. A chamada é coletiva, mas profundamente pessoal. Cada um tem sua missão. Nenhum esforço é pequeno. A imagem do grão de areia, da formiga e dos seres microscópicos que constroem continentes nos lembra que a transformação moral do mundo começa no invisível, no cotidiano, no silencioso. A nova cruzada proposta aqui não é de guerra, mas de paz, consciência e progresso. No terceiro texto, Erasto nos apresenta a figura de Santo Agostinho como símbolo dessa continuidade espiritual. Não se trata apenas de uma homenagem histórica, mas de uma demonstração viva da comunicação entre os mundos e da coerência da revelação progressiva.
Agostinho, que foi um dos pilares do cristianismo, reconhece, ainda em sua experiência terrena, a possibilidade da vida futura e da comunicação espiritual. Ao recordar suas próprias palavras após a morte de sua mãe, o texto mostra que aquilo que hoje o Espiritismo esclarece já estava pressentido por grandes espíritos do passado. Nada surge do nada. A doutrina espírita não é improvisação, é desdobramento. Esses 3 textos, lidos em conjunto, revelam uma mensagem central. A humanidade avança quando compreende, e compreende quando une razão, sentimento e responsabilidade moral. A nova era não é um tempo externo que chega, é um estado interior que se constrói. No contexto do Evangelho no lar, essa reflexão nos chama à humildade e ao compromisso. Não somos espectadores do progresso espiritual, somos participantes. Cada pensamento, cada atitude, cada escolha contribui para essa transformação silenciosa que Kardec descreve como inevitável. Que essa leitura nos ajude a compreender nosso lugar nessa obra maior. Que nos lembre que o progresso começa dentro de nós. E que saibamos caminhar com serenidade, fé esclarecida e responsabilidade. E qual foi a sua interpretação? Comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo.